Após a queda de um avião, um casal fica preso em uma pequena ilha deserta no meio do oceano, e logo precisam descobrir a chocante verdade sobre isso. Um casal apaixonado que se chama Sarah e Jackson estavam sentados em um bar assistindo a um vídeo. Juntos, eles se conheceram na ilha tropical e passaram um ano repleto de aventuras juntos. Essa é a última noite deles juntos. Pela manhã, a garota voa para Londres para começar o seu novo emprego. Ela oferece ao para ir com ela, mas ele decide ficar na ilha onde ele sempre foi tão feliz. Ele só oferece para Sarah outra garrafa de cerveja quando ele sai brevemente para ir ao banheiro. A Sarah decide simplesmente fugir, pois ela odiava despedidas. O Jackson retorna e fica muito confuso, tentando procurar a sua amada. Um ano depois, o destino trouxe a Sarah de volta para a ilha onde vai ser realizado o casamento da sua melhor amiga. Longe do trabalho, ela volta a se sentir livre. Ela chega à casa de um velho conhecido, ele se chama Solomon. À primeira vista, o lugar não aparentava ter ninguém. A Sarah pula a cerca e é imediatamente atacada por um doguinho bem gente boa. A garota pula a cerca de volta, mas felizmente para ela, o dono do doguinho saiu da casa. Ele estava com seus parceiros que estavam carregando caixas de R e colocam na caminhonete da Sarah para a festa que estava se aproximando. Depois disso, mais tarde, nós vemos a Sarah e outros velhos amigos. Eles curtem bastante juntos como faziam anos atrás. Ela diz que a celebração acontecerá na ilha vizinha, que se chama Rodrigues, onde uma balsa estava programada para levar eles no início da manhã. A Sarah confessa que sentiu saudades do lugar e as lembranças que sempre a fazem sorrir. Pergunta se ela quer ficar aqui dessa vez, porque o seu cargo permitia que ela trabalhasse remotamente, mas a Sarah responde que precisavam dela em Londres. Só que ao mesmo tempo nós conseguimos perceber que tem um tom de dúvida na voz dela. Então um barco se aproxima do pier. Ali o Jackson aparece na companhia dos seus amigos. Avisa para ela que ele abriu a sua própria escola de mergulho na ilha e que agora ele tem uma namorada. A Sarah fica um pouco constrangida ao saber que vai ter que encontrar o seu ex-namorado antes do casamento, já que vai ter uma festa na praia que estava marcada para essa noite. Durante a festa, a garota não consegue tirar os olhos do Jackson. Por fim, tendo reunido coragem, ela decide ir falar com ele. Isso acaba irritando a namorada do Jackson, e a Sarah tenta iniciar uma conversa amigável com o seu ex, mas recebe respostas bem indiferentes. O Jackson simplesmente decide ir embora da festa, mas a Sarah não desiste e se oferece para acompanhá-lo até em casa. Durante a caminhada, a Sarah consegue amolecer o coração do Jackson e eles vão bebendo juntos até a casa dele. A Sarah flerta abertamente com ele e coloca o colete salva-vidas de forma sedutora. O Jackson, brincando, infla o colete. Assim, os dois ficam bem próximos um do outro. Os sentimentos voltam a surgir entre eles e a Sarah espera um beijo, mas o Jackson consegue resistir à tentação. Ele sinceramente diz a ela que não quer que ela o traia de novo. Depois disso, eles começam a brigar, relembrando todos os erros e ressentimentos um do outro. Durante a discussão acalorada, eles se aproximam e se beijam lindamente. Pela manhã, após uma noite deles juntos, a Sarah decide fugir de novo sem dizer uma única palavra. A Pascal liga brava para ela, dizendo que ela perdeu a única balsa que levaria ela ao local do casamento, e agora a Sarah estava em uma situação desesperadora para ela. Então ela foi até a casa do seu velho amigo, o Fred. Ele vai ir para a festa voando no seu pequeno avião e concorda em levar a Sarah com ele. A Sarah fica muito surpresa ao saber que o Jackson também iria com Fred pro casamento. Depois de pegar uma caixa de R, o trio embarca no avião. A Sarah tenta falar desajeitadamente com o Jackson, mas depois dos acontecimentos daquela manhã, ele simplesmente decide ignorá-la. Durante o voo, o Fred convida a Sarah para ocupar o assento do copiloto enquanto Jackson dorme. Eles puxam conversa sobre o relacionamento e o homem fala sobre a sua esposa, que faleceu recentemente após uma doença grave. Ele diz à garota que o amor nem sempre é fácil, fazendo uma alusão entre ela e o Jackson. A Sarah costumava ter aulas de pilotagem com o Fred, então ele sugere que ela assuma o controle do avião. Ele a lembra das regras básicas de segurança. Após receber instruções, a Sarah liga o piloto automático e se prepara para assumir o controle do avião. O Jackson acorda nesse momento. Ele percebe um cilindro de gás que estava e rolou até os seus pés. Nessa hora, de repente, o Fred começa a tossir muito e estava bem ofegante. O Jackson tenta prender o cilindro no lugar, quando de repente ele escuta a Sarah gritando desesperadamente que o Fred estava tendo um ataque cardíaco. As pílulas não ajudam e no segundo seguinte o Fred cai de cabeça no controle do avião fazendo ele descer em queda livre. O cilindro se solta de novo,
fazendo uma rachadura no para-brisas do avião. O Jackson mal consegue alcançar o Fred e tira ele do volante no último momento antes de cair no mar. A Sarah consegue endireitar o avião e faz ele ganhar altitude. O Jackson arrasta o corpo do Fred para longe e tenta fazer um RCP nele, mas não funciona e já era tarde demais para tentar fazer qualquer coisa. Então o Jackson pega sua jaqueta e cobre o corpo do Fred. Depois que ele assume o assento do piloto-chefe, ele descobre que o GPS do avião estava quebrado e não há sinal nos telefones dos dois. Então, eles não sabem onde eles estavam. O Jackson, junto com a Sarah, tentam se comunicar com o mundo exterior por meio do rádio, mas ninguém faz contato com eles, e isso causa ainda mais pânico no casal. A única esperança deles é o piloto automático que deveria levar eles até a Ilha Rodrigues. No entanto, logo fica claro que o cilindro que bateu ali danificou os instrumentos importantes do sistema de controle automático, incluindo o piloto. A situação é extremamente complicada pelo fato de restar apenas meio tanque de combustível. A Sarah, que aprendeu algumas noções básicas de pilotagem com Fred, deve colocar o avião em segurança. Então, depois de calcular uma rota aproximada usando uma bússola, a garota gira o avião em 180º. O casal se assusta ao ver uma enorme tempestade se aproximando deles. O avião começa a tremer bastante, mas o Jackson estava confiante de que eles passarão pela nuvem de tempestade a tempo antes que algo pudesse dar errado. Eles finalmente conseguem entrar em contato com Samuel, o controlador de tráfego aéreo local. Os dois se reportam a ele e pedem ajuda. O controlador de tráfego diz que eles precisam mudar a direção imediatamente ou usaram todo o combustível para chegar à Terra o mais rápido possível. Eles precisam voar pro oeste em meio à tempestade. Aproximando-se deles, o avião começa a tremer bastante, mas o Jackson estava confiante de que eles passarão pela nuvem de tempestade a tempo antes que algo pudesse dar errado. Eles finalmente conseguem entrar em contato com Samuel, o controlador de tráfego aéreo local. Os dois se reportam a ele e pedem ajuda. O controlador de tráfego diz que eles precisam mudar a direção imediatamente ou usaram todo o combustível para chegar à Terra o mais rápido possível. Eles precisam voar pro oeste em meio à tempestade. O Jackson não estava feliz com essa perspectiva e pergunta se eles podem pousar o avião na água, mas eles não podem fazer isso porque vão ser completamente despedaçados. Conforme a tempestade se aproxima, as comunicações são cortadas e os dois não têm escolhas a não ser voar pro centro da tempestade. Relâmpagos piscam a todo momento e nuvens escuras os envolvem. O Jackson diz a Sarah que eles precisam ir pro assento do piloto principal para que eles possam ver os instrumentos claramente. A menina tem uma tarefa bem difícil. Apesar do mau tempo, ela deve garantir que o avião permaneça na mesma altitude. Relâmpagos fazem o avião tremer violentamente e os instrumentos enlouquecem. Com medo de cair, a Sarah decide ganhar altitude para sobrevoar a tempestade. Em pânico, o Jackson tenta dissuadi-la dessa ideia maluca, mas ela não escuta. Finalmente, eles se encontram acima das nuvens da tempestade. Eles ficam felizes em ver o céu limpo, mas a euforia acaba rapidamente. Assim como Fred avisou antes, eles ficam enjoados com a atitude extrema. A Sarah fica inconsciente. Então, o avião começa a cair rapidamente de novo. O Jackson consegue acordar ela, mas a Sarah não consegue impedir a queda do avião. Por uma grande reviravolta do destino, eles conseguem sobreviver e arrumar o avião. No entanto, durante a queda, a bússola quebrou, fazendo com que saíssem do curso. O Jackson se lembra de como fazer uma bússola com meios improvisados. Ele pega uma agulha magnética e coloca ela em um líquido com álcool. É assim que eles conseguem identificar a sua localização, e a Sarah vira pro oeste novamente. Finalmente, eles conseguem escapar da tempestade, mas gastaram muito combustível para isso. A Sarah percebe que um dos tanques estava quase totalmente vazio e decide trocar pro tanque que estava cheio. No entanto, o nível de combustível começa a cair muito e não se recupera mesmo com o tempo. O Jackson sugere que o tanque de combustível pode ter sido danificado durante a tempestade, causando mau funcionamento. O Jackson quer encontrar e reparar a falha do tanque. Ele decide sair do avião. A Sarah fica louca da vida, querendo fazer ele desistir dessa ideia de maluco, mas percebe que sem combustível eles não têm chance de sobreviver. O Jackson pega uma corda e pede para a garota diminuir a velocidade. Ele rasteja-se cautelosamente para fora do avião, e após várias tentativas mal-sucedidas, ele chega ao compartimento do motor. Lá, ele descobre que a brecha com fita se soltou, mas no momento seguinte, ele acidentalmente escorregou e machucou seu braço.
O Jackson consegue se agarrar à asa com o braço e a Sarah, segurando o volante na sua posição, corre para ajudar o Jackson. A sua corda de segurança fica presa no volante do avião. A Sarah corta a corda e dá uma mão para ajudá-la a chegar até o cockpit. Por meio de muito esforço, a Sarah consegue levar o Jackson para dentro do avião. Ela examina o braço dele e descobre que ele estava com uma fratura. Depois de tratar da ferida aberta com álcool, ela desvia a atenção do rapaz. Em seguida, com o auxílio de um kit de primeiros socorros, ela coloca um torniquete nele. Depois de se recuperar de todo esse estresse, os dois voltam ao painel e percebem que restava apenas 5% de combustível no tanque. A Sarah sugere perder o peso do avião para ganhar algum tempo e economizar ar combustível. A princípio, a Sarah joga para fora todos os assentos e bagagens e isso atrai a atenção de um barco que estava logo abaixo deles. Logo os dois percebem que isso não é o suficiente e olham juntos pro corpo do Fred. A Sarah decide tomar medidas desesperadoras. Ela arranca a foto da família do Fred do painel e coloca no bolso do peito dele. Assim, ela move o corpo do velho em direção à saída. A Sarah empurra ele para baixo enquanto estava em lágrimas. Em seguida, ela vai jogar as bebidas que tinha ali fora. Mas de repente, o Jackson tem uma ideia de usar elas como combustível. Por conta do seu grave ferimento, ele não consegue reabastecer os tanques. Então, a Sarah decide cumprir essa missão. Reunindo coragem, ela sai e sobe no telhado do avião. Assim que ela chega na asa, ela abre o tanque de combustível e começa a despejar o álcool lá dentro. Depois de esvaziar todas as garrafas de rum, a Sarah tenta se levantar e milagrosamente evita de cair. O risco vale a pena e o nível de combustível aumenta ligeiramente. O Jackson informa a Sarah que avistou uma pequena ilha no caminho onde eles podem tentar pousar. Ele diz a Sarah que eles precisam voltar imediatamente, pois pode não haver outra chance de se salvarem. Ela decide escutar o Jackson e vai pro assento principal. Os dois notificam o rádio das suas intenções. A Sarah vira o avião de volta, mas depois de alguns minutos de voo eles ainda não conseguem localizar a ilha. Então, a coisa mais audaciosa acontece. O suprimento de combustível acabou completamente e o motor do avião parou de funcionar. O avião começa a planar e fica assim por um tempo. Percebendo a gravidade da situação, a Sarah decide se desculpar com o seu ex-parceiro por toda a dor que suas ações causaram a ele. O Jackson também se desculpa por ser egoísta e não apreciar as escolhas dela. De repente, o Jackson percebe na janela uma pequena ilha, a mesma que ele tinha visto antes. A Sarah, bem feliz, vira o avião e começa a planar em direção à terra. Ela tenta pousar, mas em baixa altitude ela perde completamente o controle do avião. O Jackson tenta desesperadamente gritar pro homem do rádio sobre o pouso de emergência. Apesar dos esforços da Sarah, o avião cai na água e capota. A água imediatamente começa a encher o avião. Os dois ficam presos lá dentro, mas a Sarah consegue abrir a porta e nadar até a superfície. Ela percebe que o Jackson não subiu. Então ela mergulha de volta e descobre que ele estava inconsciente e preso na asa do avião. Ela puxa um colete salva-vidas da cabine e coloca nele antes que o avião de fato vá pro fundo do oceano. Os dois flutuam para a superfície e a Sarah puxa o corpo do Jackson para a terra firme e faz um RCP no Jackson para o salvar. Ele recupera a consciência e cospe água do mar. Os dois estavam exaustos e ficam caídos na areia felizes por estarem em terra firme. Eles cochilam por um tempo e quando eles acordam eles descobrem que a terra ao redor deles estava quase totalmente submersa. A Sarah fica histérica com isso ao perceber que isso era só uma caixa de que iria sumir. A chance de sobrevivência deles é completamente reduzida a zero. Ela olha em volta tentando desesperadamente encontrar algo para se resgatar, mas apenas o vasto mar o cerca. Aos poucos, o chão começa a cair sobre os seus pés. A Sarah começa a chorar, acreditando que as suas vidas acabaram aqui. Exaustos e esgotados, o Jackson percebe que definitivamente não tem chance de sobreviver. Então, ele oferece a ela o seu colete salva-vidas. A Sarah se recusa e diz que eles são uma equipe e eles ficaram juntos até o fim. A ferida do Jackson se abriu e isso atraiu a atenção de alguns tubarões. Os dois confessam o seu amor um pelo outro sentindo que o fim estava próximo. Mas nesse momento, o pequeno barco de pescas aparece porque eles escutaram seus sinais de resgate. A Sarah puxa o Jackson pro barco com todas as suas forças e eles sobem a bordo com sucesso antes que os tubarões conseguissem os alcançar. Dessa maneira, o casal S sobrevive e eles prometem nunca mais se separar e se beijam tendo de fato um final feliz. Muito obrigado por acompanharem a história e até a próxima e se inscrevam no canal.